70 sobre 5, θf menos 32 sobre 9. 70 por 5 vai dar 14, θf menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, θf menos 32 é igual 9 vezes 10, 90, 9 vezes 4, 36, 126, negativo. θf é igual a menos 126 mais 32. θf é igual a 124, tira 30, menos 94 graus Fahrenheit. Essa letra E também. Essa é a questão 4. E para terminar a nossa lista, questão 5, está falando aí que considerando, que aí está falando que vários turistas vêm frequentando países que utilizam a escala Fahrenheit, e aí está falando que você gradua esse termômetro com 32 e 212, né, nos tempos lá. Ele está falando, se um desses países, um turista observou no termômetro tinha 74,3 graus Fahrenheit, qual que é o valor observado pelo turista na escala Celsius? Então, de novo, a mesma coisa, só que agora no lugar do θf você vai colocar 74,3. Então, θc sobre 5 é igual, aqui vai dar 42,3 sobre 9. Multiplicando cruzado de novo, né? Vai ficar então 5 vezes 40, 200, 5 vezes 2, 10, 210, 5 vezes 0,3, 1,5. Então 211,5. E agora 211,5 dividido por 9, você vai ter, fazendo a calculadora aqui, 23,5 graus Celsius. Isso daqui é a letra C. Com esse daqui então, pessoal, a gente termina a lista que eu passei para vocês fazerem para essa aula, tá? Esse daqui é todo o conteúdo então que a gente tem em relação à temperatura e que a gente passou para vocês aí em relação à temperatura. Beleza? Dá um tempinho para vocês tirarem um print. E vamos pro próximo. Pessoal, a próxima matéria nossa é dilatação térmica ou contração térmica. Primeiro, o que eu quero explicar para vocês? Dilatação térmica, contração térmica. Dilatação. Todo corpo, quando sofre aquecimento, ele dilata, ele cresce. Todo corpo, quando sofre resfriamento, ele contrai. Todo corpo. O seu corpo é assim. Se está no calor, se o seu corpo está quente, ele dilata, ele aumenta o tamanho. Se está frio, seu corpo contrai, ele diminui o tamanho. Por isso que você pode ver que quando você vai vestir uma blusa de frio no tempo quente, você pode ver que ela fica mais apertada. Porque no tempo frio o seu corpo dilata, ou o seu corpo contrai. Então, por isso que você fica menor. E aí tem várias situações que a gente pode analisar, né? Por que o trilho do trem tem aquele espaço? Não sei se vocês já foram em trilho de trem. Observe para vocês verem que o trilho, ele frequentemente ele tem um espaço. As pontes, quando você passa numa ponte, você pode ver que na cabeceira dela faz uma bacada. Por quê? Porque ela tem um espaço. Aquele espaço a gente chama de junta de dilatação. Por quê? Porque no aquecimento, uma parte encosta na outra. Quando resfria, a parte separa da outra. Tem vários, pessoal. Por que os fios de alta tensão na nossa cidade é esticado e quando você olha no campo, ele tem folga? Porque no campo, durante a noite, a temperatura esfria muito, então ele estica. E se coloca ele esticado desde o início, ele então vai arrebentar. Isso então é a ideia de dilatação. E tem vários exemplos, pessoal. Antigamente, os postos de gasolina, eles aqueciam a temperatura, hoje já é automático, a própria bomba faz isso, mas antigamente eles colocavam um sistema de aquecimento para que a temperatura da gasolina subisse e quando ela entrasse no tanque do carro, ela entrasse literalmente dilatada. E aí quando entrava no tanque que a temperatura diminuía, você ia ver que a temperatura diminuía, a quantidade de gasolina diminuía. Então tinha essa questão então da esperteza. Dilatação e contração seria basicamente isso, pessoal. E aí a gente tem três tipos de dilatação. A gente tem a dilatação
dilatação linear. A gente tem a dilatação superficial. Dilatação superficial. E a gente tem a dilatação volumétrica. Vou colocar aqui. Dilatação volumétrica. Dilatação linear é porque aquele item dilata apenas em uma direção. Exemplo, o trilho do trem. Ele está dilatando só o comprimento. Por ser só o comprimento, a gente utiliza a seguinte formulazinha para calcular qual que é a variação de comprimento, ou seja, qual que é a dilatação. O tanto que ele aumentou ou o tanto que ele diminuiu. Eu vou pegar o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação, que é o alfa. O que é esse coeficiente de dilatação? Depende do material. Então, cada material dilata de uma forma. Exemplo, você vai dilatar aqui uma barra de ferro e uma barra de cobre. As duas vão dilatar de forma igual? Não. Cada um dilata de uma forma, porque cada um tem um coeficiente. Vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar aqui de delta θ. A variação de temperatura. Essa é a formulazinha, então, para calcular quanto que aquele item aumentou. Lembrando que a variação corresponde ao tamanho final menos o tamanho inicial. Lembrem-se disso. Porque se o exercício está querendo saber para você qual que é o tamanho final que o objeto ficou, lembra que se é o tamanho final, aqui eu achei quanto que ele aumentou, quanto que ele diminuiu. Então tem que pegar o tamanho que ele tinha mais o tanto que ele aumentou, o tanto que ele diminuiu. Dilatação superficial. Superfície, pessoal, vem de uma palavrinha que eu vou colocar aqui entre parênteses. Vem de quê? De área. Vem de área. Então, o que é dilatação superficial? É quando a área daquele item aumenta. Exemplo, quem tem aqueles portões em casa que são duas partes que abrem e depois fecha, vocês podem ver que quando chega ali por volta de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, você vai abrir o portão, uma parte pega na outra e fica difícil de fechar. Por quê? Porque ele aumentou tanto o comprimento, como também aumentou a altura. Ou então o comprimento e a largura, ou seja, ele está aumentando 2 dimensões. Então eu falo que a variação da minha área vai ser minha área inicial, vezes um beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. E aí, gente, uma relaçãozinha básica para vocês saberem. Esse beta é o dobro do alfa, sempre o dobro do alfa, tá? Então o beta, ele vale 2 vezes o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então se eu falo para vocês que o coeficiente de dilatação linear de um item é 5 vezes 10 a quinta, quer dizer que o beta vai ser 10 vezes 10 a quinta, é o dobro daquilo, beleza? Dilatação volumétrica, pessoal. Volumétrica, aqui eu estou olhando 3 dimensões. É como se eu estivesse pegando, por exemplo, vou dar um exemplo, ó, esse frasquinho aqui, e ele vai aumentar então tanto a área daqui de baixo como a altura. Então ele está aumentando 3 dimensões. Ou vamos pegar esse outro aqui, esse apagador. Ó. Você pode ver que ele vai aumentar a largura, o comprimento e a altura, 3 dimensões. Então ele está aumentando o volume. E aí eu falo então que a variação do volume que ele vai sofrer vai ser o volume inicial vezes o meu coeficiente de dilatação volumétrica, que é o meu sigma, vezes a variação de temperatura. Certo, pessoal? E mais uma relação. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o alfa. Tá? Eu posso selecionar eles também dessa forma. Alfa sobre 1 é igual beta sobre 2, que é igual isso daqui sobre 3. E aí você faz essa relação entre eles aí, então, para transformar entre aqueles coeficientes. Isso daqui então, pessoal, é quando a gente está estudando sobre dilatação. Agora, o que mais que a gente tem que saber? A única coisa diferente disso daqui em todo o conteúdo de dilatação que existe é quando a gente fala de dilatação dos líquidos. Exemplo, você coloca um leite para ferver. Você pode ver que depois de um tempo ele vai aumentar, mas o que que faz depois? Ele derrama. Concorda comigo? Então, nos líquidos, eu tenho que fazer, logicamente, um líquido de dilatação volumétrica, só que eu tenho o que a gente chama de dilatação volumétrica real. E para achar a dilatação volumétrica real, eu tenho que somar
a dilatação volumétrica do frasco, ou seja, do recipiente, mais a dilatação volumétrica aparente, ou seja, do líquido. Então eu vou somar aquelas duas dilatações, eu vou fazer para os dois, eu vou fazer a dilatação que o frasco sofreu, mais a dilatação aparente que o líquido sofreu. Somei essas duas, eu acho a dilatação real que um líquido está sofrendo. Essa é a única formulazinha diferente em relação àquelas três, que é em relação quando a gente está trabalhando com sólidos, né? Aqui vai ser com líquido. Então no líquido é a mesma dilatação volumétrica. Então não esquece que aqui a palavrinha-chave é volume, tá? É capacidade. E além da dilatação volumétrica, então, eu tenho a dilatação dos líquidos, que vai usar essa dilatação volumétrica, e que, se pedir a dilatação volumétrica real do líquido, você vai utilizar essa formulazinha aqui. Beleza? Como exemplos, como exercícios, vamos pegar os livros de vocês e fica então para vocês responderem em casa os exercícios das páginas 344 e 345 do livro, para ficar bem claro, pessoal. Esses exercícios aqui, ó, todos eles, vocês vão tirar a foto e enviar no meu e-mail a resolução deles, tranquilo? E o fórum que eu vou abrir de novo, que eu abri na semana passada e foi muito pouco utilizado, o fórum, pessoal, é para a gente discutir. Então, ou utilizem o Telegram, ou utilizem o fórum para a gente tirar dúvida das listas de exercícios e sobre os conteúdos. Aqui a gente encerra a nossa correção e a nossa aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz, na santa paz, e qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.